Veja agora no Jornal da TVTC. Espírito Santo recebe mais 500 mil doses da vacina contra a febre amarela. Ministério Público Federal recomenda que a NTT recalcule valor do pedágio da BR-101. Agressores de mulheres vão pagar multa no Espírito Santo. E veja também, Feira Livre é tema de livro do mateense Cláudio Amorim. CEP realiza a comemoração do Dia Internacional da Mulher. Quarta-feira, dia 8 de março, o Jornal da TVTC está no ar. Olá, boa tarde. A Secretaria Estadual da Saúde já recebeu mais 500 mil doses da vacina contra a febre amarela, totalizando 3.150.000 doses enviadas pelo Ministério da Saúde. O quantitativo já começou a ser enviado para as superintendências regionais de saúde, de onde as prefeituras devem fazer a retirada. Segundo a assessoria de comunicação da SESA, as doses serão direcionadas para os 18 municípios que estão vacinando de forma preventiva quem vai viajar para a área de risco e também as pessoas que podem se imunizar dentro dos critérios definidos pelo Ministério da Saúde. Essas cidades estão intensificando a vacinação contra a febre amarela neste mês de março, mas a vacina estará disponível nas unidades básicas de saúde durante todo o ano para a população que estiver dentro do perfil com recomendação de vacinação. Entre os 18 municípios estão São Mateus, Pedro Canário, Conceição da Barra, Jaguaré, Pinheiros, Boa Esperança e Linhares. O Estado aguarda ainda o envio de mais 500 mil doses da vacina contra a febre amarela pelo Ministério da Saúde. A previsão de entrega é na próxima semana. O administrador e escritor mateense Cláudio Amorim vai lançar o primeiro livro intitulado Muito Além da Feira Livre, História e Personagens de São Mateus. Na obra, ele traça um perfil de feirantes, fregueses, produtos e curiosidades sobre uma das formas mais antigas de comercialização de produtos. A ideia de escrever o livro surgiu após dissertação de mestrado intitulada A Identificação do Sagrado na Feira Livre do bairro Vila Nova, em São Mateus, um estudo sobre o perfil de feirantes e fregueses, apresentada em 2015. O administrador e escritor mateense Cláudio Amorim explica que para produzir o livro entrevistou 2.200 pessoas, entre elas os pioneiros da Feira Livre do bairro Vila Nova. A pesquisa teve início em março de 2013. A nossa ideia foi falar de algo que não existia. Existe um campo da ciência chamado de pesquisas exploratórias, que é aquilo que a gente não encontra na história. Uma vez identificado essa questão da necessidade de se falar desse tipo de pesquisa, a gente descobriu na história de São Mateus que a gente não tinha falado ainda sobre as feirinhas de rua. Dessa forma, a gente começou a pesquisar, e quando eu digo nós, eu, como estudante do curso de mestrado, e o professor Damian Sanches, um professor aqui do polo da CEUNES, UFES, que me ajudou, que coordenou essa pesquisa. E a gente começou, então, a fazer... primeiro, a gente fez os critérios, o que a gente buscaria, né? Num primeiro momento, a ideia era falar do sagrado das feiras. Então, a gente ia buscar provar por que essas feiras sobreviveram durante tanto tempo e por que existiram tantas feiras em São Mateus e, à medida que elas foram acabando, foram surgindo outras feiras. E, então, a gente fez esse levantamento, começou a conversar com as pessoas mais antigas da cidade. Conversamos com uma pessoa de 112 anos, que é moradora da nossa cidade, depois conversamos com uma pessoa de 110 anos, e a gente foi chegando a pessoas de 90 anos, 80 anos, e aí a gente chegou, então, ao dia a dia dessas feiras. O escritor afirma que tem 17 feiras livres atuantes em São Mateus. Uma das constatações feitas por ele é que a feirinha do Vila Nova completa 43 anos na próxima sexta-feira, dia 10. A Feira do Vila Nova completa essa idade porque os pioneiros da feira, o seu Carmelito, seu João Costa Palmeira e o seu Belmiro Sena, os 3 pioneiros que montaram a primeira barraquinha no início da rua Estados Unidos, eles disseram isso para mim. Então eu tenho isso documentado. Uma pena que o seu Belmiro faleceu, né, durante o trajeto dessa pesquisa, mas eles disseram que lá no dia 10 de março de 1974, por uma questão de necessidade, oriundos da Bahia, porque eram migrantes baianos,
Então resolveram fazer uma feira. Eles tinham ocupado, faziam parte daquele volume de pessoas que havia ocupado a cidade de São Mateus, mais precisamente as famílias, as fazendas, né? Um pedaço das fazendas da família Roberto Silvares, do seu Roberto Silvares, que é o Vila Nova, chamado na época de Pé Sujo. Então eles resolveram fazer ali uma feira. Estava sendo construída uma escola, que é a escola hoje Américo Silvares, e na esquina exatamente da escola eles montaram uma barraquinha, mataram um porco, dividiram esse porco em 4 pedaços, fizeram lá um caldo de fubá, uns biscoitos de nata, e colocaram para vender, e venderam aquilo, e aí a partir desse momento, domingo após domingo, foram chegando mais pessoas, e mais pessoas, e mais pessoas. Cláudio Amorim destacou particularidades da feirinha do Vila Nova, que acontece todos os domingos na Avenida Brasil e que ele considera um negócio familiar. É uma feira que vende fruta, legume e verdura. Então, essa característica é uma característica importante para o município. Por quê? Porque grande parte, quando a gente investigou da origem desses produtos, em grande parte são produtos orgânicos. Na sua maioria são orgânicos. Uma parcela pequena de 32%, ou seja, menos de um terço, que é comprado do Ceasa ou de outras localidades para ser vendido aqui. Então, é um tipo de riqueza que é produzido na cidade, na região, né? É vendido na região, gera emprego na região. Então, a Feira do Vila Nova, por exemplo, tem no seu pico 383 pessoas. Por quê? Para quem está nos assistindo. Porque esse número pode cair. Ou seja, quais são o momento que ele cai? A primeira e a última semana do mês atinge-se o pico, ou seja, tem um volume maior de feirantes. Por quê? Porque são as semanas onde as pessoas têm dinheiro. Ou recebem dinheiro na última semana do mês, ou na primeira semana do mês seguinte. Nas semanas do meio do mês, ou seja, a segunda e a terceira semana, você tem um volume menor de venda. Ele averigou por meio de observações e questionários que a arrecadação mensal da feirinha do Vila Nova é de mais de R$500 mil, sendo que cada cliente gasta em média R$35 no local. Durante a produção do livro, o escritor encontrou fatos curiosos. Enquanto os homens, na sua grande massa, eles vão sozinhos e eles levam em média 50 segundos para chegar numa barraca e comprar, as mulheres aqui de São Mateus, que vão à feira, elas levam em média 2,5 minutos. Então elas sempre vão acompanhadas, ou com a vizinha, ou com um filho, ou com a mãe, com algum parente. E a partir disso, elas param na barraca, elas perguntam, elas especulam, pedem desconto, elas querem pegar no produto, tocar, sentir o produto, e a partir disso tomar uma decisão. Outro ponto curioso em relação a isso é que as mulheres elas pedem mais desconto do que os homens. O livro, muito além da Feira Livre, História e Personagens de São Mateus, Espírito Santo, Na data que se comemora o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, o governador Paulo Artung assinou um decreto que regulamenta a Lei Estadual número 10.358, de 16 de abril de 2015, disciplinando os procedimentos necessários à aplicação de multa administrativa àquele que cometa atos de violência contra a mulher. Para o secretário estadual de Direitos Humanos, Júlio Pompeu, o decreto e a lei por ele regulamentada usam o lado financeiro como mais uma ferramenta para inibir a prática reiterada de violência contra as mulheres. Os valores variam entre R$12 mil em caso de violência física que resulte em sofrimento físico, em caso de violência psicológica e em caso de violência moral. R$16 mil se houver violência física que resulte em lesão, em R$31.800 em caso de violência sexual ou um valor equivalente ao prejuízo causado em casos de violência patrimonial. Os recursos oriundos das multas serão destinados a políticas públicas de promoção dos direitos das mulheres e do enfrentamento à violência contra as mulheres, incluindo instalação e estruturação de delegacias especializadas. Os recursos arrecadados também serão destinados a campanhas educativas e à formação continuada dos técnicos que atuam na área de proteção e defesa das mulheres, sob a coordenação do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher do Espírito Santo. Confira agora a previsão do tempo para hoje em São Mateus e região.
Quarta-feira de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite podem ocorrer pancadas de chuva. Temperatura mínima de 23 e máxima de 34 graus. Em Pedro Canário, o dia será de sol, mínima de 22 e máxima de 33 graus. E veja, depois do intervalo, Força Nacional permanece no Espírito Santo até o dia 27. Operação Capixaba custou 37 milhões e meio de reais. E também, Ministério Público Federal recomenda que a NTT recalcule o valor do pedágio da BR-101. O CEP de São Mateus proporciona a seus associados atividades sociais, culturais, recreativas e esportivas, estimulando a integração comunitária. Salão social, auditório, ginásio de esportes, sauna, academia, parque aquático, playground, campo oficial e society, campo de bocha, pista de atletismo, sala de jogos, restaurante e lanchonete. Pratique esporte no CEP, um dos melhores centros esportivos do estado. Musculação, tênis, natação, judô, escolinha de futebol, balé e treinamento físico. Alugamos espaços para o seu evento. CEP São Mateus, sua melhor opção em lazer. Seja um associado você também. Coloque suas ideias no papel e a Gráfica Boroto é a solução para os seus impressos. Preparada para suprir as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com os seus sentidos. Gráfica Boroto, 3763-4346. De guerra e toda a solenidade militar, as Forças Armadas se despediram do Espírito Santo. Segundo a assessoria de comunicação do governo do estado, a cerimônia de encerramento aconteceu na tarde de ontem, na sede do 38º Batalhão de Infantaria do Exército, na Prainha, em Vila Velha, depois de aproximadamente 30 dias da atuação da tropa. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, participou do momento depois de se reunir com o governador Paulo Artung e representantes de órgãos de segurança pública federal e estadual. Já a Força Nacional permanece no estado até o dia 27. Em atendimento à imprensa, o ministro da Defesa disse que o efetivo empregado na Operação Capixaba foi de 3.169 militares, 4 aeronaves, 227 viaturas e 7 blindados. Foram realizadas 260 horas de voo, com 1.585 patrulhas, 38 operações, 11.545 abordagens e 108 prisões. O custo da operação foi de 37 milhões e meio de reais, que serão arcados pelo orçamento da União. E se você procura emprego, fique atento às oportunidades do Cine de São Mateus. O Cine tem vagas para auxiliar de serviços gerais, gerente de projetos e planejamento, supervisor de manutenção industrial, técnico agrícola, técnico de edificações, torneiro mecânico e vendedor. O Cine fica na Casa do Cidadão, em frente à Igreja Velha, no centro da cidade. O telefone de contato é 3763-2706. O trabalho é considerado a principal fonte de estresse por 7 em cada 10 mulheres. É o que revela uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Clínica Médica. E elas morrem mais aqui no país por causa de doenças cardiovasculares. É a maior taxa da América Latina. A vida da mulher mudou muito nas últimas décadas. Ela começou a trabalhar fora, mas sem deixar de trabalhar dentro de casa. Tem como ficar parado? Você chega em casa, sempre tem alguma coisa para fazer. Tenho 2 filhas, trabalho o dia inteiro. Então é estressante, eu acho. Por causa da dupla ou tripla jornada de trabalho, nem sempre sobra tempo para se cuidar. O exercício físico dei uma pausa agora, voltando de férias, e aí acabou que ainda não retornei. Agora, o que muitas mulheres desconhecem é que o coração é muito afetado por hábitos. De acordo com a Sociedade Brasileira de Clínica Médica, doenças cardiovasculares representam 30% das causas de mortes de mulheres no Brasil.
Se você, mulher, bebe, fuma, não faz exercício físico, tem uma vida estressante ou tem na família pessoas que já tiveram problemas cardiovasculares, cuidado, porque você pode vir a fazer parte do grupo de risco de mulheres com problemas no coração. É preciso se cuidar e procurar um médico. Às vezes, o seu próprio ginecologista pode notar qualquer alteração. O médico da mulher é o ginecologista, porque a mulher vai periodicamente ao ginecologista. E ele tem a grande chance de identificar esses fatores de risco, pelo menos, encaminharem para um clínico que poderá ver a paciente de forma geral e encaminhar para algum especialista, se for o caso. Nem sempre o meu ginecologista, que eu me lembre, me orientou para que eu pudesse, procurar um outro profissional. O alerta é geral, mas mulheres com casos de doenças cardíacas na família e especialmente mulheres negras devem se cuidar mais, porque os negros correm mais risco de pressão alta, o que pode causar lesões no coração. Minha tia e meu pai, eles são hipertensos. Precisa mudar essa cultura que mulher mama, útero e ovário e vagina. Precisa mudar essa cultura, né? Mulher é tudo. O Ministério Público Federal no Espírito Santo expediu recomendação para a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, para que o órgão determine que a concessionária Eco 101, administradora do trecho da BR-101 que corta o Espírito Santo, recalcule o valor dos pedágios cobrados na rodovia. A Procuradoria recomendou ainda que sejam aplicadas as sanções contratuais previstas. De acordo com a assessoria de comunicação do MPF, depois da apuração das obrigações que não foram cumpridas pela empresa, o Ministério Público Federal recebeu do Tribunal de Contas da União documentos demonstrando que no decorrer do terceiro ano de concessão da BR-101, houve por parte da concessionária descumprimento de 55% do investimento programado. Com isso, o atraso tem gerado desequilíbrio econômico em favor da empresa. A sugestão da Corte é de que o valor do pedágio seja reduzido em 10 centavos no próximo reajuste. O documento informa que diversos investimentos que deveriam ter sido iniciados e concluídos durante 2016 não foram realizados, como a duplicação dos subtrechos entre os quilômetros 228 e 305, a construção do contorno de Iconha, a construção de 27 quilômetros de vias locais, a construção de 16 passarelas de pedestres e retificações de traçado, visando reduzir os acidentes da rodovia por meio da melhoria dos raios de curva, da visibilidade, da superelevação e da superlargura de alguns trechos da BR-101. No entendimento do MPF, a ANTT tem o dever de controlar o contrato de concessão de forma a zelar pelos interesses dos usuários e não permitir que haja descumprimento das obrigações da concessionária. A ANTT alegou em resposta à solicitação de informações do MPF que o atraso nas obras estava relacionado à demora da expedição de licenças ambientais de responsabilidade do IBAMA. Depois de também ser questionado pelo MPF, o IBAMA informou que a demora na liberação dos licenciamentos ocorreu porque as solicitações da concessionária foram feitas incorretamente. Diante do fato, o MPF considera inadequado a ANTT aceitar a defesa da concessionária de que os atrasos nos investimentos de duplicação se devem à lentidão do IBAMA no licenciamento. A concessionária Eco 101 também recebeu recomendação do MPF para que se adeque ao plano de investimento e de melhorias previstos no contrato de concessão, sob pena da adoção de medidas judiciais cabíveis. A economia brasileira encolheu em 2016 e fechou o segundo ano seguido de queda. De acordo com o IBGE, os números negativos representam a maior recessão do país desde 1947. Nessa indústria têxtil do Rio de Janeiro, o faturamento diminuiu nos últimos 2 anos e o quadro de funcionários precisou ser reduzido. Sérgio, que comanda a empresa desde a década de 70, diz que nunca passou por uma situação tão difícil. Em 2015, eu acredito, em relação a 2014, eu já comecei a sentir um pouco a queda em torno de uns 20%. Mas entre 2016 e 2015, eu acredito que deva ter ido a 35%. Em 2016, o PIB, Produto Interno Bruto Brasileiro, que representa todas as riquezas produzidas no país, teve um resultado negativo de 3,6%.
Todos os setores pesquisados registraram queda durante o ano. Quem mais sofreu foi a agropecuária, que por causa da queda das safras encolheu 6,6%. Na indústria, o recuo foi de 3,8%. E nos serviços, de 2,7%. A principal consequência de um PIB negativo tão forte e continuado como do resultado de hoje é o desemprego. Então a população ela acaba mensurando a qualidade de vida pela capacidade de conseguir trabalho e pela competência do orçamento, ou seja, a capacidade de poder fazer gastos e manter o seu padrão de vida. Esse foi o segundo ano seguido que o PIB do Brasil foi negativo, o que revela um cenário de recessão. Foi o pior resultado de toda a história, desde que o valor do Produto Interno Bruto brasileiro começou a ser calculado. Com as perdas acumuladas, o PIB voltou ao nível de 2010, ou seja, a economia regrediu. Para o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o resultado negativo do PIB é um reflexo da política econômica do antigo governo. A expectativa para 2017 é mais otimista. Se comparamos o quarto trimestre de 2017 com o quarto trimestre de 2016, a previsão é de um crescimento acima de 2%. Inclusive, a nossa previsão hoje é de 2,4%. Na Fundação Getúlio Vargas, os economistas acreditam que 3 fatores vão fazer o PIB voltar a subir. Você melhora o poder de compra das famílias com a redução da inflação, o FGTS vai dar um incremento de renda razoável, as famílias que endividadas vão poder saldar suas dívidas e a redução da taxa de desemprego a partir do segundo semestre pode dar ainda um fôlego maior em termos de consumo. E veja, depois do intervalo, o CEP realiza programação especial para as mulheres e também equipe de ciclistas realiza pedal solidário no próximo domingo. E aí, galera, no Papo Reto, conhece algum programa de TV que fala sobre esportes de ação, saúde e meio ambiente? Você que tá assistindo aí? Bora conhecer? O estilo alta frequência. Um novo conceito de esportes de ação, visando qualidade de vida e consciência ambiental. Alta frequência! Aqui na MGT. Você quer ter mais informação, mais credibilidade, mais conforto? Então Mais assine informação. a Tribuna do Cricaré por apenas R$15 mensais. Fazendo uma assinatura, você assegura o acesso às informações do norte do estado capixaba. Você recebe a TC em casa ou no escritório. Quer mais vantagens? Você escolhe o plano que se encaixa no seu perfil e economiza até 40% em relação ao preço de banca. Assine agora, 3763-3382, Tribuna do Cricaré. E depois do carnaval, quem brincou sem proteção precisa fazer exames para identificar possíveis doenças sexualmente transmissíveis. Mas é importante prestar atenção à janela imunológica, que é o intervalo de tempo entre a infecção e a produção dos anticorpos que podem ser identificados nos testes. Em período pós-festas, como o carnaval, é comum aumentar a procura por atendimento em centros especializados em doenças sexualmente transmissíveis. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de São Luís, dos cerca de 300 atendimentos nesses períodos, a procura passa para 700 mensais. Para saber se há algum tipo de infecção pelo HIV, por exemplo, é necessário esperar a chamada janela de infecção. O que pouca gente sabe o que isso significa. A janela imunológica é um intervalo entre a infecção pelo vírus HIV no organismo e a produção de anticorpos. Então, eu preciso ter um período em que esse vírus vai entrar no meu organismo e o meu sistema de defesa vai produzir anticorpos contra ele. Então, para o HIV, essa janela imunológica, a gente tem um mínimo de 30 dias.
Entre as providências tomadas está o teste rápido. Em 15 minutos, é possível saber se o paciente está contaminado. Além disso, é possível tomar o medicamento durante 30 dias após a exposição sem proteção. Eu posso ir a uma unidade de saúde entre 2 a 72 horas do ocorrido e pedir para fazer uso da PEP. São 3 medicamentos que eu vou fazer durante 28 dias e vou estar impedindo que esse vírus ele consiga infectar a pessoa. O boletim epidemiológico de 2016 do Ministério da Saúde aponta que o número de casos de AIDS entre os jovens de 15 a 28 anos vem crescendo. Os pais precisam sentar com os filhos, conversar com os filhos abertamente para que haja esse acesso de informação. Ele não pode atribuir ao profissional de saúde somente as informações que a gente passa, que é necessário fazer para a comunidade, mas os pais, eles são sim as pessoas mais responsáveis para fazer isso. A equipe Ciclista de Cristo realiza no próximo domingo o 4º pedal solidário. O objetivo é arrecadar alimentos não perecíveis e leite para o Centro de Apoio Tia Ana, que fica no bairro Liberdade. No ano passado, o Pedal Solidário arrecadou cerca de 160 quilos de alimentos, que foram doados para a Casa Lar e o Lar dos Velhinhos. Este ano, o Pedal Solidário será realizado no domingo. Eu estou aqui com o organizador Josimar Altoé. Josimar, qual que é a programação? Bom, começa às 8 horas da manhã, vamos sair próximo do CAIC, próximo do semáforo, modo uma pracinha que tem ali. A gente convida todos os ciclistas, e quem gosta do esporte, não precisa ser realmente ciclista profissional, tem sua bike, sua bicicleta, a levar 1 quilo de alimento, 1 litro de leite, que a gente vai doar esse ano para o Centro de Apoio Tia Ana, no bairro Liberdade. É aproximadamente de 12 a 15 quilômetros, a gente vai sair dali do CAIC para Aroeira, próximo aos eucaliptos por ali, um passeio um pouco ecológico, e depois a gente vai ter um sorteio de brindes para participantes e lanche, mesa de fruta. Quem quiser participar, o que é preciso? Só a bicicleta, força de vontade e levar a sua doação, quem puder. Já tem quantos inscritos? Olha, a gente já tem uma prévia de aproximadamente umas 60 pessoas, mas sempre dá na faixa de 70 a 100 pessoas no passeio. Este ano já é o 4º pedal solidário, Qual que é a expectativa de vocês? A gente está no 4º pedal, do ano passado para cá, Esse ano é o primeiro do ano, é o 4º da equipe Ciclista de Cristo, organizado pela Ciclista de Cristo. Ok, Josimar, muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Paloma. E de acordo com o organizador Josimar Altoé, depois de parada no bairro Aroeira, a equipe Ciclista de Cristo seguirá para a comunidade São Pedro. Josimar disse que a equipe tem 26 componentes cadastrados e realiza passeios ciclísticos regulares com encontro toda quarta-feira. O CEP preparou uma programação especial para comemorar o dia de hoje, o Dia Internacional da Mulher. Sócias e não sócias do clube podem participar das atividades que começou hoje cedo e se estendem até a noite. As mulheres foram recepcionadas com café da manhã no hall de entrada do CEP, hoje pela manhã. Elas também participaram de sorteios de brindes. Para valorizar mulheres talentosas de São Mateus, foi realizada uma exposição de telas e artesanato no local. A artista plástica Marilene Guidetti, a Lena, ficou feliz pela oportunidade de expor o trabalho que realiza há mais de 20 anos. Eu trouxe 4 tipos de artes, flores, abstratos, natureza morta. Trouxe também os quadros do Divino, que está em alta agora, está muito na moda. As peças estão à venda. Esta tela, por exemplo, custa R$ 380. Peças da artesã Maria de Jesus também estavam expostas, assim como as de Cleumes Amaral, que trouxe peças artesanais variadas, que custam de R$ 15 a R$ 60. São caixas, garrafas, panos de pratos, porta-chaves e outros. Ela descobriu a paixão pelo artesanato há 20 anos. Quando eu comecei com telas, primeiro eu era costureira mesmo, fui costureira há 35 anos. Depois adquiri um problema na coluna e tive que parar. Depois descobriu o gosto pelo artesanato. O artesanato, muito bom. Segundo Jonas, o CEP programou atividades alusivas ao Dia Internacional da Mulher ao longo do dia. Às 13 horas haverá o curso de bolo na taça em parceria com o SESI e vai até às 17 horas para mulheres acima de 16 anos, formando uma turma de 15 a 30 pessoas.
E à noite, por volta das 20 horas, lá no Bar e Restaurante Cosita da Lola, haverá então música ao vivo, com uma música cantora Mariana e seu acompanhante Igor Profeta, cantando músicas de amor, de alegria, que exaltam a mulher. E também teremos sorteio para todas as mulheres, teremos também comes e bebes, né, lá no Bar e Restaurante, e a alegria das mulheres. E também, não podemos esquecer, principalmente, sobretudo, o lançamento do livro da escritora Mônica Porto. Então estamos convidando todas as mulheres da comunidade de São Mateus, sócias e não sócias do clube, que possam vir prestigiar o evento que está sendo realizado para elas. E a Câmara de São Mateus realiza hoje às 7 da noite na sede do Lions, no bairro Sernambi, uma sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A sessão solene foi requerida pela vereadora Jaciara Teixeira. De acordo com a Secretaria de Comunicação da Câmara, a sessão terá a presença da ex-deputada federal e ex-secretária da Secretaria Especial da Mulher, Irine Lopes. Ela fará palestra sobre o tema Os Desafios da Mulher nos Próximos Períodos no Brasil. 22 mulheres serão homenageadas na sessão solene. O Jornal da TVTC está terminando. Você pode rever o conteúdo desta edição acessando o nosso portal tvtc.com.br/vídeos. Outras notícias de São Mateus e do Norte Capixaba você confere logo mais às 7 da noite no Jornal da TVTC. Obrigado pela audiência, uma boa tarde para você.